Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvian e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de um livro que é muito especial, que é uma continuação de um livro que eu já amei. É um livro que vai estar chegando aqui no Brasil ainda nesse segundo semestre de 2022 e é um livro que é simplesmente maravilhoso e que me fez surtar às 6 horas da manhã. Eu estou falando de Rule of Wolves, da Leigh Bardugo, que é a continuação de King of Scars, o livro que vai encerrar a duologia do Nikolai. Mas antes de conversar um pouquinho mais sobre esse livro, dos pontos que eu gostei da obra, da história em si, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruvian, e também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubba, o Instagram, que é o Extra Ruvian, que a gente tem um contato muito mais próximo. E apenas lembrando que esse livro daqui é uma continuação de King of Scars. Sendo assim, ao comentar da história de alguns pontos, é impossível falar da história desse mundo inteiro sem comentar algumas pequenas coisas que aconteceram no primeiro livro. Então talvez possam ter alguns spoilers do primeiro livro, porque é muito difícil de falar de uma continuação sem falar o que aconteceu no livro anterior. Mas especificamente do que acontece aqui em Rule of Wolves, eu não vou dar nenhum spoiler. Então, se você quer saber sobre esse livro daqui, mas não quer ter spoiler, pode ir tranquilo que não vai ter nenhum spoiler a respeito daqui. Como eu já falei, Rule of Wolves é uma continuação direta de King of Scars. Sendo assim, os acontecimentos desse livro vão se passar logo após o final bombástico de King of Scars. E já no primeiro livro a gente já viu esse cenário de instabilidade política em Ravka. Tem uma instabilidade política mais interna em relação ao rei Nikolai Unstov, porque falam que ele não é o herdeiro verdadeiro do trono, que ele é o filho de um bastardo, então que ele não teria esse direito do trono de Ravka, que ele não é o verdadeiro rei de Ravka. Então tem essa questão interna política rolando, sem contar que também tem uma ameaça de uma guerra com Fjerda. Então a gente acaba tendo esse cenário político muito instável, já trabalhado no primeiro livro. E aqui vai ser ainda mais aprofundado, que a gente vai ver relações políticas sendo feitas, acordos, alianças, tudo para poder tentar trazer uma certa paz e estabilidade e resolver essa questão de Ravka para tentar evitar que o país entre num colapso gigante. No nosso núcleo de Ravka nós vamos ver os personagens, em especial Nikolai e a Zoya, que é a general agora, deles tentando resolver esse cenário de Ravka, pensando em formas e meios de trazer uma estabilidade para o país, para evitar que o colapso aconteça, porque tá maior loucura, tá maior caos, e tanto o Nikolai quanto a Zoya têm uma preocupação em relação a Ravka, de forma que eles pensam em alianças que eles podem fazer, acordos políticos, todos os recursos que eles podem conseguir para tentar evitar uma guerra com Fjerda e também para poder tentar melhorar a estabilidade política lá dentro, dessas questões envolvendo Nikolai, se ele de fato é legítimo ou não, se ele realmente pertence ao trono de Ravka, se ele deve ser o rei. Então a gente vai ver os personagens pensando em formas de contornar essa situação, de trazer o melhor para o país. E é importante destacar tanto a postura do Nikolai quanto a Zoya, que os dois realmente têm um objetivo central de querer trazer o melhor para Ravka, que a melhor coisa aconteça para o país, de forma que muitas vezes os dois se vêm passando por cima de seus sentimentos pessoais, seus desejos pessoais, do que eles realmente querem, pensando no bem maior da população de Ravka, de como resolver essa situação. Então aqui a gente vê eles tomando algumas decisões difíceis, mais duras, tendo que realmente que abrir mão do que eles querem, do que eles desejam, pensando no bem maior das pessoas de Ravka, de realmente como conseguir resolver toda a situação que está caótica. A gente vai ver eles trabalhando atrás de alianças políticas, indo para outros países, realmente tem toda uma comunicação com alguns países perto de Ravka, tem muita relação com Shuram e Kurt, que vai ser muito importante para a trama, que vai ser trabalhado. Então vai ter muita essa questão da política, de alianças, acordos sendo trabalhado. Enquanto isso, no núcleo de Fjerda, nós temos a nossa Nina Zenik, que está lá ainda trabalhando como espiã na Corte de Gelo. Ela teve a oportunidade, se ela quisesse, ela poderia ter voltado para Ravka, igual outros grishas que estavam lá com ela participando da missão, mas a Nina optou por ficar por lá e conseguir informações valiosas que possam ajudar a Ravka nessa guerra, que possa dar algum tipo de vantagem e benefício para a Ravka. Mas dessa vez a Nina não está sozinha, que ela tem o auxílio da Henny, que é uma garota de Fjerda, que na verdade se descobriu ser uma grisha no primeiro livro, em King of Scars, e desde então foi criando um laço de cumplicidade
e a amizade com a Nina, e as duas vão acabar se ajudando ainda mais, a Nina nesse papel de espiã. As duas vão acabar trabalhando juntas, tem alguns momentos de tensões. E uma coisa que me chamou muita atenção durante esse núcleo da Nina, dela fazendo espionagem, tentando descobrir coisas, que a gente vê realmente como ela é uma personagem muito incrível, muito foda, que você fica tenso pelas missões onde ela se mete, mas você consegue ver como ela realmente é habilidosa, que ela dá conta do recado. E também tem a relação dela com o Matias, que assim como foi no primeiro livro, o Matias ainda é muito presente nos pensamentos e nos sentimentos da Nina, que constantemente ela falou assim, pensa no Matias, no que ele faria no lugar dela, de tentar deixar ele orgulhoso, desse sentimento de amor e carinho que ela nutre por ele, que também continua muito evidente neste livro. Então, para resumir de uma forma geral, Rule of Wolves vai trabalhar com os arcos que foram abertos em King of Scars, dessas questões políticas, tanto internas quanto externas, a ameaça de uma guerra, e a gente vê os personagens lutando e se desdobrando para poder tentar evitar conflitos. Nem sempre é possível, e é um livro realmente que tem um ritmo muito gostoso de ler, acelerado, que ao mesmo tempo que você fica surtando pelos personagens em momentos felizes e alegres, você também fica tenso, com medo, temendo por eles por conta dos conflitos, da ameaça de uma guerra. Então é um livro que causa muito sentimento e emoções para quem está lendo. Obviamente eu tinha grandes expectativas em relação a Rule of Wolves, até porque eu já li King of Scars e pra mim foi uma experiência muito positiva, que eu realmente gostei do livro. Apesar de já saber que algumas pessoas não gostaram tanto assim do primeiro livro e se questionaram se realmente tinha necessidade da autora escrever mais livros nesse universo do Grishaverso, de continuar expandindo a história. Mas pra mim esse livro só veio pra provar que era uma duologia necessária, que eu achei magnífico a forma da autora Dali Bardugo explorar alguns personagens que já tinham aparecido até então e que agora aqui ganharam um foco muito maior. Um próprio exemplo disso é a própria Zoya, que aqui na duologia do Nikolai ela tem um papel muito importante. Ela é uma personagem central que constantemente está ajudando o Nikolai, o desenvolvimento dela, descobrir sobre o passado dela. A gente vê como ela é uma personagem tão forte, foda, incrível, que ela tem um espaço muito grande para crescer e desenvolver, que infelizmente na trilogia Grisha, pela forma como o livro foi escrito e desenvolvido, a personagem não teve assim tanto espaço para poder brilhar como teve aqui. E eu posso dizer que todas as minhas expectativas foram entregues e supridas com Rule of Wolves, porque foi um livro que eu simplesmente amei. Aqui tem simplesmente tudo. Tem migalhas de romance que faz você surtar às 6 horas da manhã. Tem situações tensas em que você realmente fica preocupado, temendo pelos personagens, até porque tem a ameaça de uma guerra, então você tem que sentir realmente que tá tendo um perigo, uma ameaça, e a autora consegue criar essa sensação de você temer pela vida dos personagens, de você não saber o que vai acontecer em seguida, então você fica tenso. Também tem muita questão de política interna e externa sendo trabalhada, então é muito legal ver as movimentações, os pensamentos e planos estratégicos. Esse livro tem simplesmente tudo, absolutamente tudo. Assim como eu comentei no primeiro livro, um dos pontos centrais que eu gostei de ver foi a respeito do desenvolvimento dos personagens, em especial Nikolai, Zoya e Nina, porque eles têm aqui esse ponto central da história. E eu sinto que a autora continuou fazendo um trabalho muito bem com esses personagens. O Nikolai e a Zoya você consegue ver da preocupação, do amor e do carinho que os dois têm por Ravka. E os dois têm essa questão de ter que abrir mão de coisas que eles querem, pensando no bem do país, da população. Você vê realmente como os dois se entregam a essa causa, ao mesmo tempo que machuque eles internamente, ter que abrir mão de certas questões, não poder se permitir viver certas coisas, pensando em Ravka, no bem maior, no futuro do país, no que vai acontecer. Então você consegue ver essa dualidade existente entre os dois, dentro dos dois, dessa luta que os dois têm que ter. E são personagens que vão ganhando camadas cada vez mais complexas. A Zoya, a gente descobre mais sobre o passado dela, a vida dela, as habilidades, os poderes dela, realmente combinando tudo pra ela ser uma personagem foda que ela é. E é simplesmente incrível você poder acompanhar toda a trajetória desses personagens que você conhece lá na trilogia Grisha até aqui, ver como eles cresceram, se desenvolveram e evoluíram. É lindo demais, é muito gostoso pra mim como fã poder ver todo esse crescimento e amadurecimento dos personagens, que eu sinto que a Dali Bardugo conseguiu fazer isso de uma forma
sensacional e majestosa. E assim como ficou claro pra mim, King of Scars, aqui em Rule of Wolves só reforça a força da Nina Zenik, que é essa personagem foda, da situação em que ela se mete, que ela aceita os trabalhos, mesmo que sejam perigosos, mesmo dos riscos que existem pra ela. Ela vai lá, dá cara, ela se entrega pro trabalho, então é muito gostoso ver essa força da Nina. E a gente também vê também essa fragilidade dela quando ela lembra do Matias ou pensa nele, que ocorre também constantemente, que o Matias foi uma parte muito importante na vida da Nina e até hoje ela tem reflexos dele em sua vida. A gente consegue ver a força dessa personagem, a sensibilidade dela é simplesmente incrível. Eu sei que no primeiro livro, em King of Scars, algumas pessoas não gostaram tanto de ver o núcleo da Nina em Fjerdan separado do restante do pessoal em Ravka, mas aqui nesse livro, em Rule of Wolves, mostra simplesmente esse trabalho importante que a Nina está fazendo como espiã e da relevância do trabalho dela, das informações que ela descobre para o restante do livro. Por mais que a Nina não esteja junto do Nikolai e da Zoya diretamente, resolvendo lá os problemas, as informações, o que ela faz impacta diretamente nessa questão da guerra em Ravka, no conflito que pode acontecer entre Ravka e Fjerdan. Então é importante ela estar lá, esse trabalho dela como espiã na Corte de Gelo é importante, tem uma relevância. E da mesma forma que aconteceu no primeiro livro, em King of Scars, aqui nós vamos ter mais de um personagem narrando uma situação, vamos ter mais de um ponto de vista de mais de um personagem. Como de costume, os povos centrais são da Nina, do Nikolai e da Zoya, mas também aqui nesse livro nós vamos ter a adição de novos personagens que vão narrar, contar a história e dar para o leitor uma nova perspectiva de uma situação, apresentar um novo local. E isso é muito bom para a gente poder conhecer um pouco mais desses personagens, da situação. Então eu gosto bastante desse recurso que a Leigh Bardugo utiliza, apesar de que alguns momentos aqui nesse livro eu senti que cortava de uma questão muito importante, muito tensa, e ia para uma situação que não era assim tão impactante. Tinha sim sua importância, mas comparado com outra situação, perdia um pouco do impacto. Eu senti que alguns momentos tinha disso, de você sair de uma situação que tá rolando a maior treta, confusão, e ir para algo mais ameno. Isso me incomodou um pouquinho, mas eu não diria que é um ponto negativo em si da história. E uma questão que me deixou um pouco tensa, que aconteceu em King of Scars, que eu fiquei assim, cara, como é que vai ser trabalhado aqui em Rule of Wolves? Será, meu Deus, será que deu bom? Será que deu ruim? Por que será que Leigh Bardugo fez isso? Eu estou me referindo à volta do Darkling, que acontece no final de King of Scars, e eu fiquei me questionando como é que isso seria trabalhado em Rule of Wolves, do porquê disso. Realmente tinha uma relevância para o personagem voltar? Ele era assim tão importante? O arco dele já não tinha se encerrado na trilogia Grisha? Eu fiquei com muitos pensamentos, questionamentos, mas no fim tudo foi explicado, muito bem trabalhado e amarrado. A autora não deixou nenhuma ponta solta e eu acredito que isso deu uma chave, deixou em aberto caso ela queira trabalhar em novos livros desse universo Grishaverso. Então, pra mim não foi uma questão tão negativa. E outra questão que eu também percebi aqui no livro é que temos o retorno de alguns personagens já conhecidos, personagens que apareceram em livros anteriores do Grishaverso. Creio que seja um pouco de fanservice, creio, mas não vou reclamar porque eu achei que ficou bom da forma que a Leigh Bardugo fez. Pelo contexto em si, dentro da história, faz sentido que esses personagens apareçam, que eles estejam presentes na narrativa. Eles não vão roubar o foco da cena, mas é muito legal pra você, como fã que acompanha os livros, ver aqueles personagens tão queridos, trazer esse quentinho pro coração em meio a tanta coisa, aos conflitos que estão acontecendo, às tensões. Então traz esse quentinho pro coração, de você dar aquele leve surto. Meu Deus, fulano apareceu, eu tô muito feliz. Então traz esse quentinho, traz essa alegria no coração. E eu senti que, de forma geral, a autora conseguiu amarrar todas as pontas soltas e ainda assim deixar uma janela aberta para caso ela queira continuar escrevendo histórias que se passem nesse universo. Então, eu achei que no fim foi tudo muito bem trabalhado e pensado. Como vocês podem ver, pra mim a leitura de Rule of Wolves foi muito positiva. Eu realmente gostei desse livro. Eu amei, surtei, ri, fiquei tensa, chorei. Foi um livro que me trouxe muitas emoções e no fim eu senti que encerrou a saga da duologia do Nikolai de uma forma muito gostosa. Eu gostei de ver todo o crescimento que os personagens tiveram. Realmente foi muito lindo poder acompanhar o ritmo da história, foi muito gostoso de ler. Foi um livro que me prendeu do início até o fim, que o primeiro livro, em King of Scars,
Demorou um pouquinho para poder empreender, para poder engrenar a leitura de fato, e aqui já foi puff. Comecei a ler, não queria parar mais, eu ficava lendo várias páginas, eu acordava de madrugada para poder ler. Realmente foi um livro que mexeu comigo, com as minhas emoções, foi simplesmente tudo. Então, para quem quiser ler esse livro, leia, recomendo demais. Ainda mais se você acompanha o Grishaverse e tá curioso para ver como é que vai ser esse encerramento. Leia, por favor, porque é muito bom. Então fica aqui essa minha dica, essa minha recomendação para vocês lerem Rule of Wolves, que é muito bom, que compensa demais. E para quem tiver interesse em ler esse livro, adquirir, vou deixar o link aqui de compras dele no link da descrição. E comprando pelo meu link da Amazon, vocês me ajudam sem gastar nada mais. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado, de saber um pouco mais de Rule of Wolves, desse livro incrível, do que eu achei. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, ainda mais se eles são fãs do Grishaverse, se eles gostam dos livros da Leigh Bardugo. Então compartilha esse vídeo, que assim chega a mais pessoas e me ajuda demais. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou não, quais são suas expectativas, o que vocês esperam para esse final de duologia. Me contem aqui que eu quero saber, e muito obrigada e até a próxima!